Você já deve ter ouvido falar em puericultura. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esse assunto mais aprofundado com a nossa pediatra, falar sobre a importância das consultas de rotina durante esse primeiro ano da criança. Porque às vezes a gente fica pensando, o bebê não está doente, não precisa levar no médico, mas não é bem assim, né, doutora? Exatamente. Então, bem-vinda novamente. Obrigada. Queria entender um pouquinho como que é dividido esse ano de consulta, de quanto em quanto tempo é indicado o bebê ir até o pediatra e qual a importância de cada consulta. A gente sabe que existem fases, tanto que se fala nos trimestres, então coisas que precisam ser acompanhadas e não só pesar e medir, né? Exatamente, o pediatra é muito mais do que pesar e medir, né? A gente divide esse primeiro ano da criança principalmente em consultas mensais. Recém-nascido a gente acaba vendo, às vezes, vendo uma semana, vendo a outra. Recém-nascido a gente vê mais seguido, mas, por exemplo, a partir de um mês, consultas mensais. Dependendo do caso, uma criança um pouquinho mais velha, lá para já uns 7, 8 meses, a gente consegue, às vezes, dar uma espaçada na consulta, mas depende muito de cada caso. Mas, geralmente, a gente vê, são consultas mensais até 1 ano de idade, aí a partir de 1 ano a gente dá uma espaçada a cada 3 meses, nos 2 anos a cada 4, a partir dos 3 a cada 6 meses, e consultas anuais a partir dos 5 anos de idade. Perfeito. E quando a gente pensa nesse primeiro ano de idade, fala um pouquinho para nós sobre esses encontros. No primeiro mesinho, o que vai acontecer, né, vocês avaliam, conta um pouquinho para nós depois na consulta de 6 meses, para a gente entender o que acontece durante cada época, né, cada fase, e a importância da mãe levar, da mãe, do pai, do responsável, levar e não perder essas consultas porque a criança não está com nenhuma doença. Exato. Os 2 primeiros anos da criança são os mais cruciais da vida dela. Os 6 primeiros meses, então, nem se fala. Tá? Tem muito fator externo que acaba atrapalhando o desenvolvimento da criança e que pode corresponder ali, ter sequências para o resto da vida dela. Então a gente não só pesa e mede, lógico que a gente precisa fazer isso é fundamental, mas o pediatra avalia sono, avalia desenvolvimento, avalia a questão do hábito intestinal, vê se não tem alguma alteração na ausculta, vê sobre as vacinas, se estão todas em dia, se estão atrasadas, se a criança está tomando alguma vitamina. E a criança tem a questão dos marcos de desenvolvimento. A cada mês, essa criança precisa atingir determinados marcos de desenvolvimento. Por exemplo, eu preciso que uma criança, a partir dos 4 meses, ela comece já a querer se colocar de lado. Com 5 meses, que vire de barriga para baixo. Se uma criança que não faz um acompanhamento adequado, chega nos 6 meses, a criança nem se vira para o lado, essa criança tem um atraso no desenvolvimento. Poxa, por que ela tem um atraso no desenvolvimento? Será que é só falta de estímulo? Será que tem algum problema aí no meio? Então, o pediatra detecta essas alterações precocemente para que tenha algo alterado, para que haja uma intervenção precoce e que isso não traga sequelas para o resto da vida. Então é muito mais, é todo o desenvolvimento da criança. O pediatra não vê só o peso, o pediatra vê a criança. Né? Quando a gente pensa no peso, a gente sempre fala das curvas ali, né? Fala um pouquinho para nós sobre essas curvas. Exato. Primeira coisa é nunca comparar o seu filho com outra criança, né? Tem crianças que são menores, tem crianças que são maiores, porque genética fala muito nessa parte, né? E não assim, sim, as curvas elas são importantes, eu preciso que as curvas sejam ascendentes. Mas, por exemplo, teve um mês que a criança não ganha tanto peso, mas a curva foi ascendente, a criança se desenvolveu, ok, vamos observar, a gente vê a criança e não o peso da criança, a estatura da criança, eu preciso ver o conjunto inteiro, né? Então, às vezes, tu vê uma criança assim, mas meu filho é muito pequeno, o filho da fulana é maior, tá mais gordinho, mas teu filho se desenvolve, a curva do teu filho é ascendente, tá tudo certo? Tudo normal, não dá para ficar comparando criança com a outra, né? E daí a gente fica nessa comparação e isso faz muito mal, porque tá tudo certo com a criança e a gente está se preocupando, e às vezes não. Fê, quando a gente pensa lá na consulta dos 6 meses, o que acontece nessa idade?
Isso. Na consulta dos 6 meses, a princípio, a gente conversa sobre a introdução alimentar. Porém, eu preciso que a criança tenha todos os marcos de desenvolvimento, que a gente já conversou, a questão da parte motora. Se essa criança não teve um acompanhamento adequado, chegou ali nos 6 meses, está atrasado o desenvolvimento, eu não vou liberar essa introdução alimentar para a criança. Então, a consulta dos 6 meses ela é bem importante para a introdução alimentar. E a partir dos 6 meses pode ali desregular muito o sono, muito o intestino. Então seria uma nova fase na vida da criança, por isso também um acompanhamento mensal para ver coisinhas que também vão acontecendo. A partir dos 6 meses é gigantesco o desenvolvimento da criança. Cada uma semana ela vai aprendendo coisas novas, então o pediatra precisa acompanhar de perto realmente para ver se está tudo certo com esse desenvolvimento, né? É muito importante. E, por exemplo, a criança fez uma consulta, a consulta, vamos pegar aí, dos 6 meses, e aí ela ficou doentinha. Nesse meio tempo, a mãe pode fazer uma nova consulta para ver aquela situação em especial. Mas, sem dúvida, com certeza. Sim, o pediatra vai tanto para mais, a gente espera mais que sejam consultas que a criança esteja bem, que se corra tudo bem, mas na grande maioria das vezes a criança sempre está com alguma queixa associada, né? Mas ver tanto para o bem quanto para a doença, o pediatra sempre está ali. Eu acho bem importante a gente falar sobre esse assunto, porque existem muitas pessoas que pensam que o pediatra é para uma emergência, quando tem febre, quando está com alguma alergia, quando está reclamando de dor. Mas, na verdade, o papel do pediatra de acompanhar para prevenção também é fundamental, né? Exato, o pediatra é mais prevenção do que tratamento de doenças agudas, né? Porque uma criança que se desenvolve bem, que come bem, que está com o calendário vacinal em dia, essa criança não vai ficar doente, mas tem a tendência de não ser tão graves os casos, né? A questão ali também do acompanhamento em relação a cada criança tem o seu tempo. Não é bem assim, né? Meu filho falou com tal idade, ele demorou para falar e começou a falar, que bom, né? Mas cada criança tem seu tempo, vírgula, desde que atinja determinado marco de desenvolvimento até determinada idade. Por exemplo, eu espero que uma criança esteja caminhando com 1 ano e 4 meses. Uma criança com 1 ano e 6 que não caminha, essa criança está atrasada. Por que será, né? Então não é bem assim, cada criança tem o seu tempo, né? Fê, adorei. Obrigada. Obrigada pelas informações e até a próxima. Até. Vamos falar sobre a saúde da mulher com a nossa médica de família, a doutora Carol. Bem-vinda novamente. Obrigada, Mari. Estamos no mês de março, mês aí voltado para mulher, né? Dia 8 de março, Dia Internacional das Mulheres. Então, a gente escolheu esse tema, que eu acho bem importante, para falar sobre a saúde da mulher. Então, assim, o médico de família, o que ele vê na saúde da mulher? Quais são, assim, os exames, o que é analisado na consulta da mulher? Então, quando a gente faz a consulta da mulher, primeiro a gente lembra que ela é um ser humano, né? Que na maioria dos lugares a gente fica focado colo do útero, mama. Então, na consulta da mulher a gente vai conhecer a mulher integralmente, o que ela faz, quem ela é, né? O que ela tem de histórico de saúde no geral, né? Se tem diabetes, se tem pressão alta, como é que foram os partos dela, se ela já foi mãe, se ela não é mãe. Tudo né? isso é importante para montar que analisar, ali, né? E claro que daí a gente acaba caindo nesses exames de rastreio para a população feminina, né? Que a gente tem indicação porque são exames que ajudam a detectar precocemente alterações como câncer e fazer o tratamento mais precoce possível, né? Que a gente vê através dos estudos que tem evidência da gente fazer esses rastreios. Que daí é da mama e do colo do útero, né? Então, o da mama, a partir dos 50 anos pelo Ministério da Saúde, toda mulher deveria fazer mamografia pelo menos a cada 2 anos, né? Se estiver normal, 2 anos a gente pode fazer, não precisa ser aquela coisa todo ano tá fazendo, né? Pela Sociedade de Ginecologia a partir dos 40 anos, né? Que daí já pode começar a fazer. Claro que se não tiver nenhum histórico na família, a gente espera essa idade. Se tiver histórico na família, a gente começa a controlar 10 anos antes, né? E também atentar na questão da mama, né? Se vai notar algum nódulozinho, alguma retração de tecido,
alguma secreção saindo pelo mamilo, que, por exemplo, não é o leite, né? Na gestante a gente espera, né? Que na puérpera a gente espera que saia o leite, mas fora isso a gente não espera que fique saindo secreção. Então, consulta para ver o que é, né? Aí o preventivo, a partir dos 25 anos a gente tem a recomendação também de fazer, tendo 2 normais, a cada 3 anos a gente pode fazer. Não é aquela coisa que precisa estar todo ano ali, mas atentar, né? Não vai passar 10 anos aí sem fazer um exame. Porque às vezes acontece isso, né? Exato. Fiz o preventivo e daí passa 5, 6 anos, tem que fazer o preventivo. Porque eu digo assim, as pessoas procuram o médico quando elas sentem dor. Isso. E quando a gente não tem dor, a gente vai deixando. Só que a grande sacada de tudo isso da medicina e da prevenção é a gente pegar qualquer coisa bem no comecinho. E a gente só consegue diagnosticar algo no comecinho se a gente faz todos os exames de rastreio para prevenir. Exato. Não é? Bem isso. E daí quando a gente fala em prevenção, a gente tem essa prevenção pela detecção precoce de lesões e também tem a prevenção primária, que a gente chama, que é aquela prevenção para nem surgir essas primeiras lesões, né? Que no caso da mama, né, a gente deveria o quê? Cai de novo naquela mesma questão. Ter uma dieta saudável, ter uma alimentação... alimentação já é. Atividade ter física. Atividade física regular, né? Não fumar, porque o tabagismo é um fator de risco para câncer de mama. Também moderar na bebida alcoólica, né? De preferência não tomar, mas tomar regradinho, né? A questão também de ter o histórico na família, então a pessoa tem que ter um cuidado maior, né? Se teve bebê, procurar amamentar se for possível, porque isso protege do câncer de mama também, né? Questão hormonal, né? Também tá sempre acompanhada do médico, não tomar o anticoncepcional que a amiguinha tá tomando, né? Que a vizinha tá tomando. Sempre procurar atendimento, porque tem que se avaliar todos esses riscos, né? E pro colo do útero, né? O câncer, o grande causador é o HPV. Né? E hoje a gente tem uma vacina para isso, né? Imagina, a gente tem uma vacina que previne câncer. Nossa, né? Que avanço. Exato, né? Então, a gente pode começar com essa prevenção já na infância, né? Vacinando nossos filhos, né? 9, 14 anos, tanto menino quanto menina, já leva para vacinar, né? E essa vacina, ela é feita várias vezes, ela deve ser feita com 9 anos, e se ela não fez com 9 anos, pode fazer depois? Como é que funciona? Pode fazer, né? Dependendo da vacinação, são de 2 a 3 doses, né? Da vacina que é feita, né? 2 ou 3 doses. A faixa ideal é dos 9 a 14 anos e antes de começar a ter relação, né? Mas a pessoa já teve relação, pode fazer ainda, né? A recomendação é até 45 anos, porque depois dos 45 anos não tem muito estudo aí que possa usar a vacina, né? Mas até os 45 estaria prevenindo ainda. Olha só, então mulheres que não fizeram, até porque é uma vacina nova. Sim. Né? Então até 45 anos ainda é ok de fazer, é indicado fazer. É indicado fazer. Claro que não vai ser aquela proteção de ter feito porque a mulher antes pode de ter ser tido exposta ao contato, HPV, né? Mas ainda existe uma proteção a mais quem faz, mesmo depois, né? Que interessante. Então quando a gente pensa aí na saúde da mulher, o médico de família, ele trabalha toda essa parte da prevenção. Câncer de mama, câncer do colo do útero, todo esse trabalho voltado para a mulher, o médico de família pode atender. Pode fazer também. Inclusive coleta de preventivo a gente faz, né? Encaminhamento ali para fazer os exames da mama também. Doutora, adorei. Obrigada pelas informações, obrigada por cuidar das mulheres com tanto carinho. A gente sabe que você tem muitas pacientes mulheres. Sim. E se você ficou com alguma dúvida, se você quer entender um pouquinho mais sobre a vacina, se você não fez o seu preventivo esse ano, se o seu exame de mama também está atrasado, agora você já sabe que você pode procurar uma médica de família para colocar tudo isso em dia, né, doutora? Com certeza. Obrigada e até a próxima. Até mais. Hoje nós vamos conversar sobre um assunto que eu amo de paixão, que é o cuidado com a pele, com uma especialista no assunto, a nossa querida doutora Deise Castanha. Bem-vinda novamente ao nosso programa. Obrigada, Mari. É um prazer imenso estar aqui com vocês hoje.
Doutora, me fala um pouquinho sobre os tratamentos estéticos voltados para o rosto. O que tem de novidade? O que a mulherada tem aí do bom e do melhor para fazer, para cuidar do rosto? A gente está vindo aí do verão, a gente sabe, muito sol, piscina, praia. Então, o que vem aí de tratamento, de injetáveis para o rosto? Então, os procedimentos mais procurados no consultório são os bioestimuladores de colágeno, os preenchedores à base de ácido hialurônico, os fios de PDO, as tecnologias, que aí entra o ultrassom microfocado para estímulo de colágeno. E por aí vai uma gama de procedimentos, mas esses são os mais procurados. São os queridinhos da mulherada. São os queridinhos da mulherada. E falando, a gente fala das mulheres, mas homens também podem fazer, né? Sim, sim, com certeza. Hoje a procura pelos procedimentos vindas dos homens está muito se igualando da mulherada. Os homens também estão bem vaidosos. E isso é muito bom, vaidosos. porque se a gente pode se arrumar, os homens também precisam de ter esse cuidado com a pele também, né? Com certeza, com certeza. Quando a gente pensa aí nesses tratamentos que você falou, pode falar um pouquinho para nós sobre cada um, como que eles agem no rosto? Para que eles servem? O que é indicado para cada pessoa? Sim, vamos lá então, vamos começar pela toxina. A toxina botulínica, ela age para fazer a paralisação muscular. Com isso, conseguimos retardar a formação das linhas de expressões, os pezinhos de galinha, né? Então, quanto antes começar a fazer o uso da toxina, que hoje a gente fala muito sobre a toxina preventiva, né? Que não deixar formar a ruga, porque a toxina, ela trata a ruga dinâmica. A estática, depois de já formada, aí vamos ter que lançar mão de outros tipos de tratamento. Entendi. Aí também temos os preenchedores, né? Que eles nos proporcionam uma remodelação miofacial, né? Porque a gente tende a perder estrutura óssea, tônus muscular, e os preenchedores, eles agem como uma barreira mecânica, proporcionando uma reestruturação na face e também melhorando alguns aspectos, como por exemplo um queixinho um pouquinho mais para frente, uma maçã do rosto mais marcada. A preferência no consultório é o lábio, né, que a mulherada gosta, de um lábio bem marcado, bem volumoso. E fica mais bonito realmente, né? Fica. E também proporciona bastante hidratação, um aspecto mais saudável. Aí temos também os fios de PDO para estímulos de colágeno, que aí eles são utilizados em regiões onde os bioestimuladores de colágeno injetáveis não podem ir, como por exemplo, embaixo dos olhos. Aqui a gente usa os fios de PDO. E também outras regiões, como glabela. E aí temos também os fios para proporcionar uma retração, que ele dá uma levantadinha, coisa que a mulherada adora, né? Antes de começar a pensar em fazer procedimentos mais invasivos, como um lift cirúrgico, né? Mas isso a gente já está falando a longo prazo, né? Temos esses fios também que proporcionam esse up na face. Maravilha. Né? E também tem o ultrassom que você falou, né? O ultrassom microfocado, ele tem a finalidade também de fazer o estímulo de colágeno, né? Igual os preenchedores, mas é uma tecnologia mais avançada, né? Quando o paciente chega até você, às vezes ela chega com uma ideia, eu quero isso, eu quero aquilo, e você com todo o seu conhecimento, você vai indicar para ela o que você percebe que é melhor para o rosto dela. Porque às vezes, eu quero tanto de boca, eu quero mexer aqui, eu quero mexer ali, e aí você olha, não, quem sabe a gente vai por esse caminho. Tem essa parte também que acontece, porque às vezes a gente chega meio perdida, não sei que não tá legal, me ajuda, e a pessoa chega até você querendo uma ajuda, mudar ali alguma coisa, fazer uma harmonização. Conta para mim como é que é essa parte. Então, isso acontece frequentemente no consultório, né? A paciente chega lá à procura de um bocão, mas na verdade ela precisa de um queixinho, né? Então, a paciente, normalmente, né, quando chega lá e não sabe o que ela quer fazer,
É uma técnica que a gente utiliza bastante, é botar o espelho na frente da paciente e perguntar para ela, o que você não gosta, né? Porque às vezes ela foi para botar um lábio, mas tem outras coisas na face dela que está incomodando. Às vezes é o aspecto de cansada, ela está com uma olheira, mas ela não vê o defeito da olheira, ela quer botar uma boca para ver se a autoestima melhora. Mas às vezes é um simples preenchimento de olheira, para dar um aspecto mais de saúde, tirar o aspecto de cansaço. E isso a gente vê muito nas mães, né? Porque a gente sabe que a maternidade é uma fase onde a gente se dedica totalmente para a criança e acaba esquecendo de nós. E passa ali pela gestação, que não dá para fazer muitos procedimentos, que a gente já conversou anteriormente, amamentação, e aí quando vai ver, passou 2 anos, e aí a pessoa chega, me ajuda. E aí com olheira, com várias queixas, às vezes com a ruga, porque não fez ali o botox que tinha que ter feito, né, certinho. Então, deve ser bem comum isso no consultório, né? É bem comum, mas uma coisa que eu costumo dizer muito, né, que a harmonização facial, ela não é somente injetar, preencher, bioestimular, sustentar, paralisar, não. A harmonização facial, ela é restauradora também. Se nós estamos bem conosco, a gente consegue deixar tudo na nossa volta melhor. E quando isso não está acontecendo, isso pode refletir na vida pessoal, no casamento, com os filhos. Com certeza. Né? Então, a harmonização, a elevação da autoestima da mulher, isso é uma cura. A harmonização, ela cura, ela reconstitui, ela reconstrói, ela devolve à mulher a confiança, a segurança, a autoridade. Verdade, adorei. Adorei conhecer um pouco mais do teu trabalho, saber dessas maravilhas que a ciência nos proporciona para cuidar de nós. E se você se sente assim, deixada de lado, está na hora de você cuidar de você, da sua autoestima. Tudo isso que a doutora falou, de se empoderar, de se sentir mulher de novo. Né, doutora? Isso aí. Procura a doutora Deise Castanho, que eu tenho certeza que ela vai te deixar super poderosa. Muito obrigada e até a próxima. Até a próxima. Agora nós vamos conversar sobre um assunto muito importante que as mamães têm muita dúvida relacionada à saúde bucal das nossas crianças. A dúvida é: quando deve acontecer a primeira consulta odontológica do bebê? Quem vai nos responder, tirar todas as nossas dúvidas sobre esse assunto é a doutora Bárbara, nossa odontopediatra. Bem-vinda ao programa Minuto Mamãe e Bebê. Obrigada, Mari, pelo convite. Estou bem feliz de estar aqui e poder falar sobre esse tema tão importante para a gente manter as crianças livres de qualquer problema e com um crescimento saudável. Então me conta, quando que é indicado levar a criança pela primeira vez no dentista? Mari, hoje a gente tem o conhecimento de que a partir do rompimento do primeiro dentinho do bebê, é interessante de que a gente faça as consultas de orientação, que é a primeira consulta odontológica desse pequeno serzinho que está por aí. Por quê? Existem várias crianças que com 10, 11 meses já tem cárie. Já recebi no consultório alguns bebezinhos com cárie. Então, os pais estarem bem orientados para saber como cuidar, por que cuidar, o que eles precisam estar atentos, é muito importante para que esse bebezinho não venha a ter nenhum problema de saúde bucal. Quando a gente pensa nessa primeira consulta, mas ele tem só um dentinho, mas logo já começa a vir outros dentinhos e aí vem, parece que numa rapidez, e daí vai quando? Vai levar quando? Quando já tiver com cárie? Então, assim, nessa primeira consulta, o que acontece? Quais são as informações que são passadas? Qual vai ser o diferencial da criança que vai ir no odontopediatra pequenininho ali no primeiro dentinho, da criança que vai levar 1 ano, talvez mais tempo? Mari, então, existem várias informações que a gente acaba passando numa primeira consulta para que os pais saibam o que se atentar nesses cuidados. A primeira coisa são todos os utensílios a se utilizar. Por exemplo, não se usa aquela dedeira que todo mundo imagina que se escove o dentinho do bebê.
não se deve utilizar. Então a gente sempre orienta direitinho o que tem que utilizar, qual é o tipo de pasta, a quantidade de pasta, em que momentos fazer a escovação, por que fazer a escovação, o que eles precisam observar no dentinho do bebê que precise ligar um alerta para que a gente faça uma consulta e aquilo ali não evolua para algum buraco, alguma cárie, né? Também é bem interessante nessa primeira consulta a gente se atentar ao crescimento dessa criança, se usa ou se não usa chupeta, para não ter nenhuma disfunção depois em relação à fonação, em relação à estética, em relação à respiração, né? Então são várias informações. Geralmente essa primeira consulta ela leva em torno de 45 minutos, 1 hora, porque é um caminhão de informação que a gente nem imagina que tenha tanta coisa a se saber sobre os cuidados e o crescimento desse bebê. E essa consulta que vai fazer toda a diferença, porque quando a gente pensa aí na quantidade de creme dental, a gente sabe que tem aquela dúvida muito frequente com ou sem flúor, Exatamente. Quantas vezes usar. Outra coisa que as mães têm muita dúvida, se usa pomada anestésica quando o bebê começa a romper ali a gengiva. Então tudo isso já dá para fazer aquela listinha e tirar as dúvidas todas nessa consulta, né? Exatamente, uso ou não de suplemento, né? Que também interfere em várias situações. Até as mamadas ou alguma má formação dos dentinhos, né? São várias coisas que a gente observa. Na realidade, até em algumas situações, Mariana, hoje a gente já atende esses bebês ainda antes, porque hoje a gente sabe que um frênulo alterado, né, da língua impede uma boa amamentação. Então, às vezes, até recém-nascido, saído da maternidade, a gente faz o atendimento para focar nessa questão do frênulo, né? Então, muitas vezes, nem espera o rompimento do primeiro dentinho para estar presente numa primeira consulta odontológica. É verdade. E daí, depois dessa primeira consulta, as mães tiraram todas as dúvidas, perguntaram bastante, ficaram 45 minutos, 1 hora lá com a doutora. Quando é a próxima? Quando que você indica que a mãe volte para uma segunda consulta? De quanto em quanto tempo essa criança precisa ir no odontopediatra para seguir verificando se está tudo certo com a escovação, com o nascimento dos dentinhos e por aí vai? Perfeito, Mari. Isso, na verdade, é uma resposta bem particular, porque depende. Depende de hábitos dessa família, depende se a criança tem algum histórico de ter algum dente fragilizado ou não, depende se a criança utiliza ou não chupeta. Cada caso é um caso, não dá pra gente generalizar, eu não gosto de generalizar. Óbvio que aquela máxima de que a cada 6 meses é interessante de fazer uma consulta, ela também é válida, né? Mas existem inúmeras situações que a gente precisa fazer um acompanhamento em menos tempo, se a criança for uma criança extremamente suscetível a ter alguma coisa, ou se foi alguma criança que já teve alguma coisa, né? Ou pode até espaçar um pouco mais caso seja uma rotina extremamente adequada, dente sem alteração de esmalte, né? Então cada caso é um caso, mas na dúvida a gente parte da máxima de a cada 6 meses. Doutora Bárbara, então me fala, se tu pudesse dar uma única dica para os pais nessa consulta, o que é fundamental, assim, o que seria essa dica? Ai, que difícil, né? Porque são várias coisas bem importantes, mas eu acho que eles precisam se atentar muito bem à coloração dos dentes da criança. Uma dica bem importante que eu dou nessa primeira consulta é que a cárie, ela começa como uma mancha esbranquiçada. Todo mundo acha que o pretinho no dente que é a cárie. Já espera um ponto preto. Mas ela começa esbranquiçada, então se observar alguma coisa nesse sentido no dentinho da criança, corre para consulta para a gente observar se é isso ou se não é nada, que a gente pode ficar tranquilo. Olha só que interessante, porque muitas pessoas realmente, como você falou, esperam aquele pontinho preto, então é bom a gente ficar alerta que não é o pontinho preto que vem, é uma manchinha esbranquiçada. Por isso, a importância de ir com frequência no odontopediatra, e até os adultos também devemos frequentar um dentista, porque a gente sabe, né, tudo que é descoberto no começo, quando a gente vai tratar, o resultado também é mais rápido. Com certeza. E lidando com crianças, né, Mari, a gente consegue fazer algum tratamento que não seja tão invasivo. E a gente sabe que ir ao consultório odontológico não é algo extremamente confortável quando tem necessidade de anestesia e tudo mais. Envolve dor, né? Exatamente. Então a gente precisa prezar não só pela prevenção, mas por um crescimento sem medo, sem ansiedade para essa entidade que é a odontologia, sabe? Eu acho importante a gente falar também que
quanto mais cedo a criança vai no dentista e ela já cria esse vínculo, não tem traumas, e a criança não vai se tornar um adulto com pânico, porque a gente vê muitos adultos, nossa, aquele barulhinho de dentista, eu tenho um pavor de dentista, porque daí já envolveu dor, já envolveu uma pessoa que não foi com frequência no dentista. Então, a gente deixar esse legado para as nossas crianças, de que sim, a gente vai a cada 6 meses, quando necessário a gente vai antes, a gente começa desde cedo, a gente evita, tem a prevenção. Exatamente. Daí a gente não vai ter adultos com problemas bucais, né? E nem com medo, né? É verdade. E nem com medo. Eu adorei o nosso bate-papo. Muito obrigada por dividir conosco tanto conhecimento, tantas informações. Eu que agradeço, Mari. E se você ficou com alguma dúvida, se tem algum assunto aí que a gente não abordou e que você quer saber, você entra no Instagram do Minuto Mamãe Bebê, procura a doutora Bárbara lá e chama ela, conversa já direto com ela, já agenda a consulta, coloca a consulta em dia aí na sua casa. Eu tenho certeza que você vai gostar muito do trabalho dela. Muito obrigada e até a próxima. Até, que agradeço. Hoje nós vamos contar a história de uma empresa, de uma escola de natação que eu amo de paixão, a história da Tutubarão. Eu vivo toda sexta-feira a energia de lá e sou suspeita para falar. E trouxe aqui a Eli, que vai nos contar com mais propriedade sobre a Tutubarão, como que ela surgiu e também, obviamente, vamos falar sobre os benefícios da natação para as nossas crianças e também adolescentes, adultos e idosos. Eli, bem-vindo ao nosso programa, coisa boa ter você aqui comigo. Nossa, muito bom, prazer estar aqui, poder contar um pouquinho da nossa história, né, para o pessoal que está aí nos assistindo. Então, quero saber como que começou. Quando que começou a Tutubarão? Como é que surgiu esse nome? Quem que inventou a Tutubarão? Conta tudo para nós. Dona Naida, minha mãe, né, digo que é uma mulher à frente do tempo dela, foi professora de natação no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, numa das primeiras escolas de natação, lá na década de 70, né? E meu pai de Garopaba, se conheceram no Rio Grande do Sul e vieram para São José, especificamente. Meu pai foi caminhoneiro, minha mãe professora de educação física na rede pública, e lá pelas tantas meu pai vende o caminhão e chega em casa, comprei uma piscina. Essa piscina, ela é colocada atrás da nossa casa, na mesma rua onde é a Tutubarão hoje, uma piscina menor. E de lá começa essa construção. Então, a Tutubarão completa 36 anos, né? 1988, é toda essa historinha. Meu pai vai buscar conhecimento, informação, então, né, deixa de ser caminhoneiro e vai ser empresário, professor de natação e vira o tio Hélio da Tutubarão. Hoje a gente tem aí a terceira geração, né, voltando, os netos dos nossos alunos hoje fazem natação com a gente, então tem toda uma relação aí com o tio Hélio. Minha mãe continua, né, dando aula, depois se afasta um pouquinho, se apaixona pelo triatlon. E hoje eu, junto com a minha irmã, né, assumimos o negócio da família com esse mesmo DNA, é uma empresa familiar, uma escola de natação. O nome vem de um desenho animado, o pessoal mais novo talvez não vá lembrar, mas tem um desenho animado que chamava Tutubarão. Era um tubarão amigo da criançada, e de lá veio o nome. Na mesma época que surge a Tutubarão, as escolas de natação da região tinham nomes parecidos. Na época tinha Peixinho Azul, surge a Tutubarão, tinha a Baleia Azul, então esses eram os nomes das escolas de natação lá, né, há 36 anos atrás. Pensamos várias vezes, né, em trocar, reformular, mas a gente tem toda essa história. E a gente fica muito feliz quando os nossos alunos de bastante tempo retornam. Essa semana, inclusive, recebi alunos que começaram comigo com 5, 6 anos e hoje tem mais de 30 anos, né? E que tem ali um espaço que foi positivo, que foi legal, que faz sentido, e hoje, buscando aí saúde e qualidade de vida, retornam para Tutubarão. Que legal. E assim, eu queria entender um pouquinho sobre a natação e sobre os benefícios da natação para as crianças. E quando a gente pensa nas crianças, quando uma criança já pode
entrar na natação? Com que idade é indicado a criança começar esse processo aí de ir se acostumando com a água? E como é que são esses primeiros anos na natação com os pequenos? Conta para nós. Então, água é a nossa vida, né? E sou muito feliz de dizer que a natação é uma das poucas modalidades esportivas ou até atividades que a gente pode fazer desde bebezinho e que não tem aí, né, uma data final. A gente tem o grande exemplo de Maria Lenk. Maria Lenk foi a primeira brasileira a participar de uns Jogos Olímpicos e ela morreu aos 90 e tantos anos praticando natação. Então, a natação ela pode ser inserida desde os bebês. Hoje no Brasil a gente segue a Sociedade Brasileira de Pediatria, que libera a atividade, a natação para bebês a partir dos 6 meses. Porque ali o bebê já teve, né, as principais vacinas, já está com o seu sistema, principalmente imunológico, um pouquinho mais fortalecido. A gente hoje acompanha um movimento de alguns grupos que já têm trabalhado a natação para bebês com recém-nascidos, né? Lógico, ambiente precisa estar propício, adaptado, um profissional precisa ser especializado e saber o que está fazendo, mas então a gente desde a mais tenra idade, desde, né, dos bebezinhos, eles podem ser inseridos. E logicamente que nesse primeiro momento, ninguém vai ensinar o bebê a nadar, né? O objetivo não é esse, mas de proporcionar uma estimulação motora dentro do ambiente aquático. Eu costumo dizer que todos os bebês têm atração natural pela água, salvo raras exceções, né? Bebê não tem medo de água, bebê não tem receio, geralmente é um ambiente muito atrativo e que ele gosta, né? O paralelo a gente faz em casa a hora do banho, geralmente a hora do banho é a hora da alegria, a hora da bagunça, e é isso que a gente coloca nas nossas aulas de bebê. Então a gente tem a possibilidade de trabalhar a estimulação motora, bem como a socialização para alguns bebês, para algumas famílias, é um momento de interação, de trocas, né? As mães muitas vezes vão conversar, vão trocar, né, as suas ansiedades e ver que outras mães de bebês na mesma fase estão passando pelas mesmas situações. É um momento de trabalhar a afetividade, a relação próxima, né, do acompanhante, que pode ser o pai, que pode ser a mãe, que pode ser o avô, que pode ser aquela pessoa que tem uma proximidade com esse bebê, e estreitar essa relação, né, um momento de afetividade, um momento de troca, um momento de entrega. Bem como a gente começa já a inserir essa adaptação ao meio líquido, buscando a sobrevivência, né, o autossalvamento, pensando na segurança aquática. Então, desde a tenra idade, a gente atende os bebezinhos. Hoje, as aulas de bebês, então, a partir dos 6 meses, dependendo do bebê e quando liberado pelo médico pediatra, a gente começa a partir dos 4 meses, porque nós trabalhamos com um tratamento de água da piscina, que é o sal, o cloreto de sódio, igual o sal de cozinha. E esse é o que a gente utiliza na água, e esse cloreto de sódio é transformado num cloro, que vai esterilizar a água, só que de uma fonte natural. Então a gente consegue receber os bebezinhos, né, com segurança. As nossas aulas de bebês hoje acontecem nas sextas-feiras, justamente para que a gente possa preparar esse ambiente, né? Então os pais, os cuidadores, a pessoa que vai acompanhar o bebê pode estar lá na área da piscina, os trocadores já são naquela região para que eles evitem trocar de temperatura. A água da piscina está a 32 graus, então sempre um pouquinho mais quente para a gente receber esses bebês. E aí, a partir das aulas de bebês, a gente tem os outros níveis. Hoje, na Tutubarão, a gente é credenciado da metodologia Gustavo Borges, em que toda a vida esportiva ou
o desenvolver da criança, ou desde o bebê até a infância na natação, ele é norteado pela educação através da natação. Então, não é só a natação. Lá a gente divide as crianças por nível, esses níveis eles têm a ver com a idade e com a prontidão, bem como o nível de habilidade aquática daquela criança. E aí, então, a partir dos bebês, em que nós temos 3 turminhas ali que estão divididas por idade, a gente tem as turmas de adaptação a partir dos 3 anos, depois a turminha de iniciação, que é onde as crianças, de fato, passam grande parte do momento dela de aprendizagem, e ali elas vão conhecer os nados, ali elas se tornam, de fato, autônomas na piscina. E depois a gente entra nos níveis de aperfeiçoamento. Nossa, sensacional. Adorei conhecer a história de vocês. Eu quero entender um pouco mais sobre os níveis, sobre os benefícios, mas isso a gente conversa na nossa próxima entrevista. E eu espero que você tenha gostado também. E se você se interessou pelo assunto, busca lá no Instagram Tutubarão e conheça de perto essa escola familiar, fantástica, com uma metodologia top. Obrigada, Eli. Até a próxima. Agora nós vamos conversar com a nossa enfermeira, doula, consultora de amamentação, sobre os encontros para gestantes, sobre os cursos que ela oferece, individuais e em grupo. Sol, bem-vinda novamente ao nosso programa, sempre bom ter você aqui e acompanhar todas as novidades que tu traz. E hoje eu queria entender um pouquinho sobre esses cursos. Então, você oferece 2 modalidades, uma que é em grupo e outra que é individual. Fala um pouquinho para nós sobre cada uma. Então, Mari, estudar sobre a gestação, o parto, a amamentação é muito importante para os casais, né? Ir para a maternidade já preparado psicologicamente, emocionalmente, faz toda a diferença. Perder o medo, né? Ou diminuir o medo, né? E os encontros de casais em grupo, a gente tem o apoio aí da Maternidade Ilha, né? E é muito legal. Nesses encontros a gente aborda várias questões. Temos vários profissionais como pediatra, obstetra, osteopata, eu como enfermeira, consultora de aleitamento materno, doula, enfermeira obstétrica, tenho a minha filha como doula e vários, assim, agora nutricionista. Bem completo. Bem Aquela completo. Equipe multidisciplinar que a gente fala, que muito. a gestante e o bebê precisam, né, Sol? Muito, muito. E nessas abordagens é muito legal porque também tem muita troca, sabe? Tem casais que estão grávidos de 12 semanas e tem casais que estão quase ganhando. Então tem muita troca, uma dinâmica muito legal, as dinâmicas de casais, sabe? E é o dia inteiro. É uma imersão. É o dia inteiro e já houve oportunidade de a gente discutir sobre isso. Vamos fazer em 4 horas, não tem como. É muito assunto. Não né? tem como Ainda fazer mais em 4 horas. vários profissionais. Não tem como fazer em 4 horas porque é muita abordagem, é muito assunto, são muitas dúvidas que a gente tira ali. É verdade. E os cursos individuais, esses sim são menores, porque aí é comigo e com a Luadine, né? Com a minha filha. E esse a gente é também muito legal, porque a gente trata de todo o contexto, assim. O preparo emocional para todo o trabalho de parto, os cuidados com a RN, o banho humanizado, a amamentação, o preparo dessa mama já na gestação, para que quando o bebê nasça, essa mãe já esteja preparada e essa mama também esteja preparada. Então, os encontros individuais, eles são de menor tempo, né, mas também muito aproveitado.
diferente dos encontros com vários profissionais. Então, não tem como o encontro com vários profissionais serem 4 horas se o encontro individual não é menos que 2 horas e meia, 3 horas, entende? Sim. Então, eu sempre falo que quando eu vou sozinha ainda demora mais, né? Quando a Ladine vai junto, é mais rápido, divide, né? Divide o assunto. Mas é muito importante todo casal se preparar para a chegada de um bebê. E depois, outros programas a gente vamos discutir isso, o quanto importante é esse preparo, porque como eu tenho visto casais despreparados para a chegada de um bebê em casa. Pessoas que nunca tiveram contato com o bebê, que têm medo, porque a gente sabe, é uma coisinha pequenininha, frágil, mas tem um jeitinho para pegar, para acolher, e as pessoas chegam com medo de pegar, de tocar, não sabem como posicionar no colo, e aí a mãe precisa que alcance esse bebê e o pai está lá cheio de medo, não sabe como pegar. Então, assim, a gente precisa que a nossa rede de apoio esteja preparada também, né, Sol? Quem é que vai te ajudar? Vai ser a tua sogra, a tua mãe, teu marido? Essas pessoas também precisam saber limpar o umbiguinho ali, o coto, trocar uma fralda, alcançar, virar, enfim, trocar a roupinha do bebê, porque a mãe vai estar cansada, às vezes está depois de uma recuperação de uma cesárea, ou teve parto normal, mas está ali precisando de ajuda. E aí, quem é a tua rede de apoio? Está completamente despreparada. E esses encontros, quando os casais me perguntam, Sol, a gente quer o encontro de casal individual, mas a minha mãe pode ir, meu pai, minha irmã, né, que é madrinha, pode ir quem quiser. Acontece na casa da família. Da família. E aí ela pode levar as pessoas que vão ser a rede de apoio para treinar também, para estudar e aprender. Sensacional, Sol. E eu acho legal quando a avó, a tia ou a irmã participam, porque é importante essa rede de apoio saber que ela precisa ser a rede de apoio, né? A rede de apoio. Ela precisa saber o que ela vai fazer para ser a rede de apoio, para ela não ser invasiva, né? Ela precisa entender, junto com os pais, que bebê chora, que nem todo choro é fome, entende? Então porque é muito importante. Nesse ponto aí que você trouxe, entra já até alguns bate-papos que nós já tivemos sobre os pitacos e o quanto isso é destrutivo para a mãe. Mas não é assim, o teu leite é fraco, tá com fome. Vamos botar chupeta. Vamos dar chupeta. Antigamente passava chupeta no melzinho e dava pro bebê. Então, chá. Então a gente sabe que não é indicado. Então, assim, a rede de apoio precisa estar atualizada também. Porque senão a mãe entende do que pode e não pode, e aí fica ali naquele sentimento de sofrendo, porque a sogra está falando isso, porque não, a gente precisa de uma rede de apoio que esteja na mesma linha. Preparada. Preparada e que saiba o que vai dizer, saiba qual é o papel dela. Como agir no momento, né? Então, por isso que eu acho fundamental esse tipo de treinamento, e nós precisamos, a gestante precisa, o pai e a rede de apoio. E então, assim, se você está grávida, se você conhece alguém que está grávida, envie esse vídeo para essa pessoa, envie o contato da Sol. É fundamental você fazer esse curso, essa preparação durante a gestação, porque daí a família inteira vai estar preparada para um grande momento, que é o nascimento de um novo membro da família, mas assim, pode ser muito conturbado se a família não estiver preparada. Cobrança, briga, depressão pós-parto. Então, quando tem essa união da família e todo mundo está preparado, tudo vai sair de uma forma muito mais leve, né, Sol? Muito mais leve, muito mais leve. Porque o puerpério, como eu sempre falo, né, Mari? O puerpério não é fácil. Não. E se a gente tem uma rede de apoio despreparada, pode piorar muitas coisas. Obrigada, Sol, por trazer essas informações, por pensar nas nossas gestantes. Quem me dera se eu tivesse feito um curso contigo quando eu estava grávida, teria facilitado muito. Mas hoje, então, a gente tem essa possibilidade, não deixa para depois. Às vezes as pessoas investem no enxoval, não que não seja legal, mas acabam investindo em coisas que não são tão importantes quanto fazer um curso durante a gestação. Então, entra no Instagram do Minuto Mamãe Bebê, procura a Sol, fala lá direto com ela e agenda o teu curso, seja
individual ou em grupo, qualquer um, os dois, faz os dois já, chama a família inteira. Tem família que faz os dois. Tem família, com certeza, quanto mais conhecimento, melhor, né, Sol? Muito. Quanto mais, melhor. Quanto mais preparado para esse momento, mais leve vai ser. Entende? Porque é um fardo, né? E esse fardo a gente pode fazer ele ser mais ou menos pesado. Muito obrigada e até a próxima. Até. Agora nós vamos conversar com o nosso neuropsicopedagogo sobre diagnósticos que são dados quando já passa do tempo, um diagnóstico tardio. O que isso pode acarretar na vida de uma pessoa que tem um diagnóstico tardio? Léo, bem-vindo novamente. Obrigado, Mariana. Olá, pessoal, boa tarde. Bom, a questão do diagnóstico tardio ela é uma questão complicada porque, assim, o crescimento neurocientífico, eu já falei isso aqui, ele cresceu muito nos últimos 20 anos. Eu estou com 42 anos e quando eu era criança, já falei isso aqui também, né? Eu sou hiperativo e isso foi descoberto, eu já tinha mais de 30 anos, mas até as árvores no entorno de casa sabiam qual era. Mas, e o que acontecia? A gente era tratado de outra forma, a gente era tratado como um problema. E o que a gente está vendo hoje? Então, falando de uma forma assim mais voltada pela experiência clínica, normalmente eu venho aqui e falo muito tecnicamente, baseado no conhecimento técnico, e hoje eu vou falar aqui baseado no que eu tenho visto. Eu tenho recebido muitos adultos infelizes, que não se entendem, que têm problemas psiquiátricos, problemas psicológicos, eles não vêm tratar esse problema comigo, mas eu recebo e acolho eles porque a vida inteira o cara se sentiu um problema. Diferente. Diferente, eu não entendo o porquê que eu sou assim. E é muito, ao mesmo tempo é triste, mas é bom a gente fazer parte desse processo que vários pacientes meus falam, é um processo de libertação. Porque a pessoa, não haviam informações antigamente, e hoje em dia muitos pacientes estão chegando e estão se descobrindo, estão se libertando assim. E até uma coisa interessante, a gente está descobrindo muitos pacientes porque os filhos chegam, como hoje há um maior conhecimento, as escolas, os médicos, chegam, essa criança tem tal característica e precisa ser avaliada. E aí o pai pensa assim, poxa, mas são as mesmas que então eu também tenho. Eu também era assim. Ou então é até engraçado, chega assim, eu sempre faço, a primeira consulta comigo, normalmente eu explico como é o procedimento de uma avaliação neurocognitiva, os testes que são feitos, os procedimentos, como são feitas as análises de dados, e na segunda ou terceira eu faço uma anamnese com os pais, eu vou a fundo, eu pergunto parto, como foi a infância dos pais para tentar descobrir por que o filho é daquele jeito. E aí a gente vai vendo que o pai era assim, o avô era assim, que existem vários casos na família assim. E sabe o que eu penso, Léo? Que muitas pessoas, elas não conseguem um trabalho, elas não conseguem se relacionar, elas não conseguem passar num concurso público, elas não conseguem criar uma empresa, enfim, porque elas têm necessidades que não são atendidas. Essa questão ele é diferente, mas o que ele é diferente? O que ele tem? Às vezes ele não consegue se concentrar, como que ele vai estudar? Como que ele vai fazer uma prova? Como que ele vai entrar na faculdade? Então, assim, a gente fica pensando que ele vai se adaptar, ele vai dar um jeito, mas isso pode acarretar e muito no futuro dessa pessoa. Pode. Sabe o que é você receber paciente de 30 anos que não tem um amigo, um colega, às vezes tem os pais já falecidos, os pais moram longe, e a rede de apoio dele é zero, se ele amanhã ficar doente? Gente que não para no emprego, mas olha só, o empregador tem que dar o emprego para o coitado porque ele é hiperativo e ele não consegue controlar a inibição, então ele acaba se colocando de forma inoportuna. Não. Essa pessoa precisa do tratamento. Só que antes não se tinha. Hoje nós estamos descobrindo como ajudar essas pessoas. Só que vídeos como esse têm que chegar nessas pessoas, para que as pessoas procurem. Assim, mas então todo mundo que não conseguiu alguma coisa tem um problema. Não, não é assim.
mas vários casos sim. Os ambientes têm que não se moldar totalmente, mas têm que oportunizar para pessoas neurodivergentes. Mas os neurodivergentes também têm que entender que são neurodivergentes para procurar as formas corretas de tratamento. Eu não posso exigir que os meus pacientes, os pais dos meus pacientes, porque eu sou hiperativo do tipo impulsivo, aturem eu falar alguma coisa que seja inoportuna. Não é isso. Mas eu, hoje, estou em tratamento para que eu não faça. E isso é o mais importante. Eu recebo pacientes às vezes que não conseguem desenvolver no trabalho. Eu já recebi paciente concursado que vira assim, eu tenho uma estabilidade, mas eu estou extremamente ansioso, eu estou deprimido. Por quê? Porque eu, apesar de saber que eu não vou ser demitido, eu não consigo me desenvolver no trabalho. Eu tenho outros que não conseguem desenvolver no estudo. E essa pessoa está extremamente frustrada. Então, de certa forma, isso aqui acaba sendo um alerta e um chamado para que as pessoas procurem se entender. E para que, principalmente, elas entendam, através disso, que as novas gerações também têm os mesmos problemas. Eu recebo crianças que os pais não compreendem que o filho não é somente um bagunceiro, imaturo, irresponsável, não, que a criança tem um problema. Eu recebo pacientes de 18 anos, 20 anos, com autismo, que os pais não notaram antes, porque não tiveram acesso a essa informação. Então é importante que haja um esforço, tá, para que as pessoas procurem entender quando um comportamento ele está fora do padrão. Vamos pensar, por que ele está fora do padrão? Tudo tem um porquê. Esse porquê pode envolver má vontade, mas pode envolver problemas de origem emocional, problemas de origem cognitiva, problemas de origem sensorial e várias outras coisas. Então, vamos mudar a nossa forma de abordar para que a gente possa descobrir como ajudar essas pessoas mais velhas que não tiveram seus laudos corretos na época, e para que a gente possa pegar as novas gerações e realmente oportunizar para que eles cresçam e que eles não sejam vistos como a minha geração e a sua foram vistas. Verdade. E que a gente tenha com isso uma sociedade mais equilibrada, porque a gente fala muito em a sociedade ser igual para todo mundo, ser igual para todo mundo. Esse também é um pessoal que precisa ser enxergado. A nova geração que está sendo vista com um olhar melhor, mas a antiga geração que não teve essa oportunidade. Léo, obrigada pelas informações e até a próxima. Beleza, até a próxima, Mariana. Pessoal, até a próxima. Obrigado.